Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o poder do Cloud Code por centavos através dessa ferramenta aqui, o Free Cloud Code, que é uma ferramenta gratuita que eu vou te mostrar como instalar e eu vou te mostrar como que ela te permite usar todo o ecossistema do Cloud com um custo extremamente baixo, que é do DeepSeek, tá? Então nós iremos fazer isso de qual forma? Eu vou te mostrar como que o DeepSeek é 17 a 28 vezes mais barato que o Cloud Code, como você pode ter uso ilimitado através do uso dessa ferramenta aqui, tá? Ou seja, você não será limitado a cada 5 horas, o que acontece no Cloud Code, como você pode ter acesso ao ecossistema do Cloud usando essa ferramenta, como configurar no seu computador, quando que eu não recomendo fazer isso, tá? Usar essa ferramenta aqui. E nós iremos comparar um caso de uso real usando o Cloud Code puro versus o DeepSeek V4 Pro dentro do Cloud Code em dois projetos diferentes, tá? Um projeto de site e projeto de código, para que nós possamos comparar os principais usos. O meu nome é Jonathan e se você não me conhece, eu falo sobre como você pode criar e vender automações para fazer sua primeira renda. Caso você queira conhecer minha comunidade fechada, onde eu ensino como fazer isso do zero ao avançado, vou deixar o link da minha comunidade aqui na descrição. E caso você precise de um orçamento para um bot, um sistema ou uma automação, vou deixar o link do meu site de orçamentos aqui na descrição também, certo? Então bora pro vídeo. Então só para deixar claro o que essa ferramenta faz, tá? Resumidamente, ela irá rotear as requisições que você enviar dentro do Cloud Code para alguma API ou algum local que você quiser. Você pode rotear para o DeepSeek, você pode rotear para o Llama, você pode rotear para praticamente qualquer provedor que você quiser. Nós iremos especificamente usar com o DeepSeek porque hoje ele é um dos modelos pagos mais em conta e de melhor qualidade que nós temos no mercado. E o interessante disso é que você consegue usar o ecossistema do Cloud Code e ter acesso às ferramentas que somente o Cloud Code tem acesso sem ter que pagar os preços exorbitantes, que é, por exemplo, 25 dólares por milhão de tokens se você estiver usando o modelo Opus, ou 15 dólares por milhão de token se você estiver usando o modelo Sonis, que é o que eu mais uso. E aí, em comparação, se você comparar com o DeepSeek custa apenas 0,87 centavos, tá? 0,87 centavos, o que quer dizer, tá? Se você dividir 25 ali por 0,87, nós temos uma economia de 28 vezes, tá? 28 vezes. Então, assim, tá ridiculamente mais barato você usar o DeepSeek e a qualidade, se eu fosse comparar, tá? Eu diria que o melhor modelo do DeepSeek hoje ele está similar ao Claude Sonnet 4.6. Similar. Não diria que ele está melhor, mas ele está similar, ou seja, bom o suficiente para 80% dos casos. Para começar aqui, você precisa de fazer o seguinte, você precisa de baixar, eu vou deixar o link na descrição desse repositório aqui, tá? Você vem aqui, clica em Code, clica em baixar. Eu já baixei ele aqui, eu estou usando o Windows, então eu vou clicar com o botão direito e extrair tudo. Clicar em extrair. Ok. Para rodar esse projeto, você precisa de algumas coisas já instaladas no seu computador. As instruções de como fazer isso, elas vão estar aqui dentro desse próprio repositório que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Se você estiver no Mac ou Linux, você roda esses comandos. Se você estiver no Windows, como eu estou aqui agora, eu preciso literalmente só de copiar linha por linha aqui. Eu vou copiar isso aqui. Vou abrir aqui um terminal. Para abrir um terminal, eu posso clicar no Windows, eu posso fazer isso clicando um botão direito aqui na pasta e clicar abrir no terminal, certo? Cliquei em abrir no terminal. E aqui eu executo esse comando que foi passado aqui, certo? Eu colo ele aqui dentro, dou um Enter. Deixa eu deixar maior aqui para vocês. Dou um Enter. Vamos aguardar aqui. Ele irá fazer as instalações de downloads necessários para rodar esse programa. Ok, ele já fez a instalação. Próxima linha que eu tenho que rodar é essa aqui. Vou copiar ela, colar aqui dentro, dar um Enter. Ok. E aqui, caso você não tenha Python instalado, você precisa instalar, tá? Se você já tem Python, eu não recomendo que você faça esse passo. Eu já tenho, então não vou fazer, tá? Mas caso você não tenha Python, que é a linguagem de programação instalada, você precisa fazer essa parte. Como eu já tenho, eu não vou rodar esse comando, mas como eu já disse, você deveria rodar, caso necessário. Aqui ele pede para você baixar o arquivo, copiar, e aqui basicamente ele pede para você baixar essa pasta e depois copiar o arquivo que está aqui dentro. Eu vou fazer de um jeito muito mais simples, que é literalmente entrar aqui dentro e procurar o arquivo .env. Ó, você vê que tem um arquivo chamado .env, você vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, ok, e agora só renomeia ele para .env e tiro o exemplo aqui, tá? Literalmente isso. Pode confirmar aqui que você quer alterar a extensão, certo? E tá pronto. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu preciso abrir isso aqui em algum editor de código, tá? Eu vou abrir aqui no VS Code. Você pode fazer isso no meu caso. E para fazer isso eu posso abrir aqui o VS Code. Eu vou abrir aqui o VS Code em outra janela. Está aqui o VS Code. Eu vou abrir indo aqui em File, Arquivo, Open Folder ou Abrir Pasta. Vou entrar no local onde eu baixei aquele arquivo. Selecionar a pasta e clicar em Select Folder ou Selecionar pasta. Cliquei, irá abrir aqui a pasta. Vamos dizer que eu confio nos autores. Vamos entrar aqui e encontrar o arquivo .env, certo? Aqui é a parte mais importante que você deve prestar atenção. Para usar o DeepSeek, você precisa de algumas coisas. Primeiro, você precisa de uma chave
do DeepSeek. Então, como você consegue essa chave? Bom, eu vou deixar o link para vocês desse site aqui também, mas é o site do DeepSeek, onde você pode entrar aqui e colocar créditos. Eu coloquei apenas $2 e com $2 eu estou fazendo coisa pra caramba, tá? E aí você vem aqui em chave de API, cria uma nova chave de API, eu vou chamar aqui demo-youtube, você pode criar um aí. Eu vou mostrar a chave porque daqui a pouco eu já vou excluir ela, tá? Vou copiar e apertar aqui Done. Nós podemos voltar no VS Code ou qualquer outro local que você tiver aberto. Vamos colar aqui dentro do DeepSeek API essa chave que eu acabei de criar. E aqui a parte importante é que você defina qual modelo você irá usar do DeepSeek, tá? Eu vou deixar aqui embaixo esse código que basicamente substitui todos os modelos que seriam do Claude para modelos do DeepSeek. Eu estou usando apenas o modelo V4 Pro, mas tem outros modelos também, tá? A outra opção seria o V4 Flash, que é a versão mais fraca, tá? Eu sempre uso a versão Pro porque, como eu já disse, assim, os modelos DeepSeek são bons, mas quando você usa melhor modelo. Então sempre uso o V4, tá? Em todos eles. Então essa configuração está pronta. Tudo que você tem que fazer aqui agora é basicamente fazer o seguinte, rodar um servidor desse plugin aqui, tá? Você vai rodar um servidor local do Free Cloud Code, e através disso, suas requisições, tá? Serão roteadas através dele. Jonathan, não entendi nada. Bom, na prática vai ficar mais fácil, vou te mostrar aqui, ó. Bom, ainda tem aquele terminal aberto onde nós fizemos as instalações, certo? Para rodar o servidor, você vai olhar que aqui nós temos até a instrução de como fazer isso. Para rodar esse servidor, você só precisa dessa linha aqui, tá? Você copia ela, vai lá onde você baixou e instalou essa pasta que você acabou de baixar, roda o comando, dá um Enter, ele irá fazer os downloads necessários. Vamos aguardar aqui. Ok, ele fez aqui a instalação, ele está pedindo para permitir aqui rodar o servidor, vou dizer aqui que sim, permitir. Pronto, o servidor está rodando. O que você tem que fazer com esse servidor? Nada, pode minimizar isso aqui. Ok, e agora para rodar, basta que você literalmente copie essa linha aqui, ó. Vamos copiar essa linha, abrir o VS Code, eu vou abrir aqui o terminal com Ctrl J, vou colar aqui essa linha, dar um Enter, e agora para confirmar que isso aqui funcionou, eu vou rodar um /model, e ele deve exibir todos os modelos, como você está vendo aqui, inclusive o modelo do DeepSeek. Então você vê que nós temos aqui vários modelos DeepSeek, inclusive o DeepSeek Flash, tá? Como eu já disse, eu vou usar o DeepSeek Pro aqui, e eu vou colocar ele aqui ao lado. Então agora eu estou usando o DeepSeek dentro do Cloud Code. Eu vou abrir aqui uma outra instância do VS Code e vou colocar aqui ao lado. E nessa eu irei abrir puramente o Cloud Code. Então eu vou abrir aqui uma pasta, vou selecionar aqui o projeto 1 Cloud Code, vou fechar aqui e vou abrir o Cloud Code diretamente aqui, Ctrl J e digito Cloud. Beleza? Deixa eu só maximizar essa janela aqui, dizer que sim, eu confio nos autores. Então eu posso confirmar que aqui eu estou rodando a versão original, porque eu posso colocar aqui, ó, /model, dar um Enter, e aqui você percebe que nós temos os modelos padrão, modelo Opus, modelo Haiku, e ainda está aparecendo aqui o modelo customizado, que é o DeepSeek V4, certo? Eu vou deixar aqui o modelo padrão, que é o Sonnet 4.6, que é o que nós queremos, e agora você percebe que eu tenho aqui, né, à direita o Cloud Code e à esquerda o DeepSeek. Para testar isso aqui, eu peguei o quê? Para testar isso aqui, eu tenho aqui um prompt completo, onde ele irá criar um site com todos os detalhes que são necessários. Aqui tenho todos os detalhes de como esse site deve ser criado. E nós também iremos criar uma aplicação, tá, de conversão de compressor de imagem, onde você pode pegar a imagem de qualquer tipo principal e converter ela, na verdade comprimir ela para ela se tornar menor. Nós iremos testar então esses dois tipos de criações. Primeiro vamos começar aqui com o site. Vou copiar aqui todo o prompt, vou mandar aqui e vou mandar aqui também. Eu vou dar um Enter nos dois, mas antes de fazer isso, deixa eu só cronometrar aqui. Ok, vou dar um Enter nos dois, deu um Enter aqui e vou iniciar o cronômetro. O cronômetro já está rodando aqui, tá? Aqui está o cronômetro. Vou deixar ele rodando aqui e vamos aqui verificar o resultado disso, né? O resultado de um aplicativo de site. De um site criado com o DeepSeek dentro do Cloud Code e um site criado dentro do DeepSeek. E um site criado apenas com o Cloud Code. E enquanto isso aqui acontece, eu quero até falar sobre outras funcionalidades, tá? O interessante de você usar isso aqui é que você pode, primeiro, ter uso ilimitado. Aqui no Cloud Code, enquanto ele está pensando e está funcionando, ele está gastando meu uso. Ok, eles já concluíram aqui a criação. Ambos levaram em torno aí de 3 minutos e 50, tá? Com 3 minutos e 50 aí em torno disso. Eu vou permitir aqui a criação nos dois, aqui e aqui. E o interessante é que, olha, para essa pequena criação de código, eu gastei 20% do meu uso do Cloud Code, que vai resetar em 4 horas e 44 minutos. Enquanto isso, dentro do DeepSeek, eu gastei 4 requisições e no DeepSeek eu gastei essa quantidade aqui, ou seja, uma quantidade extremamente baixa, né, que me custou
0,01 centavos, ou seja, está ridiculamente barato em comparação ao Claude Code. Ele está criando aqui os arquivos ainda, né? A gente não finalizou. Eu vou esperar eles finalizarem aqui nos dois casos, para que nós possamos de fato ter aí um cálculo de exatamente qual foi o gasto de cada um. E claro, ver o resultado dessa criação. Ok, o Claude Code já terminou, ele levou aqui em torno de 6 minutos, tá? Deixa eu ver se vocês estão enxergando aí. Em torno de 6 minutos para finalizar. E o DeepSeek está trabalhando ainda. Vamos aguardar o DeepSeek finalizar e eu volto aqui com os resultados. Enquanto ele finaliza aqui, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que o nível de raciocínio, tá? Você pode definir aqui, ó, /effort, e que você define. Eu deixei em médio para os dois, mas na prática, para o DeepSeek Pro, eu sempre deixo no alto, porque ele tende a ter uma qualidade um pouco inferior ao Claude Code se você usar no médio. Então, eu sempre deixo o DeepSeek no high, tá? Que é o alto. O DeepSeek tá para finalizar aqui agora. Deixa eu só permitir que ele faça essa criação aqui. Permitir. Ok, finalizou e nós temos aí esse tempo. Ele gastou em torno de 8 minutos aí, 10 segundos para finalizar. Então a diferença aí significativa de tempo, né? Levou muito mais tempo no DeepSeek. Só que agora a gente tem que ver a questão do preço e também do resultado, né? Se eu olhar aqui agora, nessa criação que levou 8 minutos, eu gastei 33% do meu uso de 5 horas. Então, se eu bater isso aqui, eu tenho que esperar 5 horas para poder usar de novo. Basicamente 5 horas para usar de novo. Enquanto no DeepSeek, se eu olhar aqui no DeepSeek, eu gastei... Se eu dar um reset aqui, um restart na verdade, eu gastei... Bom, eu acho que ele não está contando aqui ainda, mas aqui está contando que ele gastou em torno de 1 cent. Eu acho que não foi exatamente isso, foi um pouco mais, tá? Mas sim, foi um valor ridiculamente mais baixo, tá? Bem inferior ao gasto do Claude Code. E você pode confirmar usando o /context aqui, né? /context nos dois. Eu gastei 54 mil tokens aqui. E no DeepSeek eu gastei 47 mil tokens. E se você fizer a conta por token, se a gente fizer um cálculo simples aqui, ó, pegando o próprio ChatGPT para calcular pra gente, ó, no DeepSeek eu gastei um total de 4 centavos e no Claude Code eu gastei um total de 81 centavos. E eu posso perguntar, quanto em percentual de ganho eu tenho no DeepSeek? Quantas vezes? O DeepSeek ficou 17 vezes mais barato que o Claude Code, então exatamente o que estava sendo dito ali no preço deles, tá? Então, basicamente, em percentual de ganho, a gente está com 94% mais barato usando o DeepSeek. Então, assim, em questão de preço, não tem discussão. O DeepSeek é infinitamente melhor. Só que aí vem as outras questões, que é inclusive o principal motivo de você usar o DeepSeek dentro do Claude Code, que são as skills e outras ferramentas, tá? O que são skills? São basicamente instruções que você pode passar aqui pro programa, fazer algo seguindo instruções muito específicas. Mas antes disso, vamos aqui ver como ficou o resultado do DeepSeek primeiro. Então, aqui está o resultado do DeepSeek. Essa foi a barbearia, o site barbearia que ele criou. Ok. Tem um sitezinho, um botãozinho de WhatsApp, os serviços que eles prestam, sobre a barbearia. Ok. Galeria de fotos. Algumas fotos estão quebradas. E os clientes dizem, que seção de depoimentos, agente seu horário e depois ali o footer, né? Beleza. Vamos agora ver o resultado do Claude Code. Então esse aqui é o site feito com Claude Code. Se eu reiniciar a página, você percebe que nós temos aqui uma pequena animação. Ao descer aqui, interessante que você vê que ele colocou animações. Isso é realmente interessante, uma coisa que eu não vi no outro site. Pelo menos eu não percebi. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, não, tem sim. Tem animação sim. Tá, também tem animações, ok. Só que aqui tem um pouquinho mais de animação, os ícones mexem. Apesar que ele fica descentralizado, mas ok. Ok, mais animações aqui, uma foto. Ok, parecido. Só que aqui, de 6 a 5 fotos funcionaram, então um pouco melhor que o DeepSeek nesse caso. Sistema de depoimentos, contato. Assim, não tá tão diferente assim, né? Se você fosse comparar lado a lado, eu não diria que tá tão diferente assim, tá? Se eu voltar aqui no início, a gente comparar lado a lado, não tá tão diferente assim, né? Eu gostei mais do que foi feito pelo Claude Code, mas o custo que você teve por isso foi muito mais em conta no DeepSeek. Nossos clientes dizem, ok, e aqui o contato, beleza. Eu daria talvez de 1 a 10, eu daria talvez aqui um 8, 7 a 8 pro Claude Code e um 6 talvez ali pro DeepSeek, certo? Então agora vamos testar isso aqui usando uma skill, que é um dos principais motivos de você usar essa ferramenta, tá? Eu tenho aqui, eu vou deixar na descrição também para vocês, tá? Uma skill de front-end design, ou seja, uma skill que permite que ele crie sites mais responsivos, mais estéticos, que não pareça tão gerado por IA, tá? Eu vou baixar esse arquivo aqui, na verdade. Vou baixar ele aqui e vou fazer o seguinte. Para você usar uma skill, você tem que, primeiro, criar uma pasta. Já tem aqui a pasta Cloud, né? Então, só criar uma pasta aqui, skills. E aqui eu vou criar o nome da pasta aqui dentro, mais uma vez. Front-end design.
E agora eu posso pegar esse arquivo e jogar ele aqui dentro dessa pasta Front-End Design. Joguei, ele já está disponível. Para ficar fácil, eu vou literalmente copiar essa mesma estrutura aqui. Vou copiar essa mesma estrutura do .clod e vou jogar ela dentro da minha outra pasta aqui. Dessa pasta aqui. Para ficar fácil, vou copiar aqui dentro. Então beleza, agora nós temos, teoricamente, como acessar a skill dentro dos dois projetos. E agora eu vou pedir para ele refazer o site. Favor, refazer o site com base na skill. E aqui eu vou mencionar o nome da skill. Deixa eu pegar aqui. Front-End Design. Skill Front-End Design. E é isso. Vou literalmente só copiar esse prompt aqui e vou mandar aqui. E agora nós iremos aguardar para que ele refaça o site usando a skill. Ele não está encontrando a skill. Como ele não está encontrando a skill nesse caso, eu posso literalmente mencionar aqui, ó. A skill está dentro da pasta .clod /skills /frontend design /skill.md. Eu vou copiar isso aqui, colar, dar um enter, colei nos dois aqui, vou permitir aqui, dizer que sim aqui na direita, que ele encontrou a skill, e vamos ver o conteúdo dessa skill, ele tá lendo aqui, vamos aguardar ele finalizar aqui o processo, porque ele já entendeu aqui a skill está aplicando o DeepSeek, como você pode ver aqui na esquerda. Bom, então aqui após 6 minutos foi finalizado o do Cloud Code e após aproximadamente 9 minutos foi finalizado o do DeepSeek. Vamos ver aqui os resultados. Vamos abrir aqui primeiro o do DeepSeek. Então aqui está o site, o reformulado com... Você pode ver que ele tem um efeitozinho ali, ó, um fadezinho interessante. Os botões trocam de cor. Nós temos alguns efeitos aqui em cada local. Ok. De fato ele ficou um pouco mais estético, apesar que estética é algo muito subjetivo, né? Então é difícil dizer se isso aqui ficou melhor ou pior, porque é algo subjetivo. No entanto, ele aplicou o skill que era o mais importante. Agora, vamos agora olhar como ficou o feito pelo Cloud Code. Ok, do Cloud Code aplicou mais efeitos. Tem aqui uma animação de scroll, como você pode ver aqui, ó. De fato, ele ficou muito mais bem aplicado aqui. Nós temos as mesmas seções, porém tem uma animaçãozinha ali. Se você reparar, ele teve uma animaçãozinha exibindo cada valor. Nós temos animações aqui quando você entra em uma seção. Ok, ele continuou com o mesmo erro. Não exibir a imagem. Temos algumas animações aqui e aqui. Ok, esses foram os resultados. A ideia não é julgar aqui a questão de estética, mas aqui eu já quero dar uma dica para você que, claramente, se você está pensando em trabalhar com questões visuais, o Cloud Code tende a produzir resultados bem melhores do que o DeepSeek. Até por isso que eu não recomendo você usar o DeepSeek especificamente para trabalho visual, porque apesar de você passar um prompt extremamente completo, como foi o caso que eu fiz passando esse prompt aqui, que descreve basicamente como que ele deve fazer cada parte do site, mesmo assim ele não adicionou coisas que você teria que talvez adicionar aqui, fazer um prompt ainda mais completo para ele chegar no nível do resultado que você conseguiu naturalmente com o Cloud Code sem informar mais coisas. E agora mudando totalmente de lado, vamos agora fazer um exemplo de código. Eu tenho aqui um outro prompt, eu vou pedir para ele criar um compressor de imagens, ou seja, um programa onde eu insiro imagens, seleciono o nível de compressão e eu posso então fazer a compressão de imagens com base nesse programa. Então, a verdade é que eu já fiz esse programa, eu gravei ele por completo, só que depois eu percebi que estava no mudo o meu microfone, então eu não vou refazer ele aqui do zero não, pessoal, tá? Eu vou só mostrar para vocês o resultado. Mas eu fiz a mesma coisa, né? Eu peguei o prompt, joguei aqui no Claude e depois joguei no DeepSeek. Então vamos agora ver o resultado de cada um, certo? Ok, então eu já rodei os programas aqui. Aqui na esquerda tem um programa feito pelo DeepSeek e aqui na direita tem um programa feito pelo Cloud Code, certo? Então basicamente eu devo inserir uma imagem, vamos inserir uma imagem aqui. Eu vou pegar uma imagem exemplo, essa imagem aqui, background. Eu posso selecionar o nível de compressão e ao selecionar o nível de compressão, aqui embaixo você percebe que ele altera o tamanho estimado, então isso é interessante, foi uma das coisas que eu havia solicitado. Se eu deixar em 90%, ele vai para 132 KB e um arquivo original de 189 KB. Ok, vamos agora no Cloud Code, deixa eu selecionar aqui uma imagem, vamos pegar a mesma imagem e aqui vamos mudar o nível de compressão e como você pode ver, ele vai mostrando também ali na direita o nível do tamanho do arquivo esperado. Ele também tem uma mudança aqui, ó, como você pode ver. Então o feedback visual está um pouco mais interessante aqui no Cloud Code, porém vamos aqui ao resultado, né? De fato, se ele consegue fazer a compressão de imagem, vou clicar aqui em comprimir imagem, ele está perguntando onde eu quero salvar, eu vou chamar aqui essa de Cloud e vou fazer, salvei, e vou chamar essa aqui de DeepSeek. Ok, salvou. E se nós compararmos aqui, nós temos aqui a imagem pelo Cloud, ficou com 122 KBs, e a feita com DeepSeek ficou em 122 KBs, sendo que o arquivo original tinha 190 KBs, ou seja, ele de fato conseguiu fazer a compressão e gerou exatamente o mesmo resultado para os dois programas, ou seja, eles funcionam corretamente. Então, quais são as minhas conclusões em relação a isso? Bom, quais são as minhas conclusões finais?
Na minha opinião, vale muito a pena você usar o DeepSeek, tá? O DeepSeek juntamente com o Cloud Code, porque como você pode ver, apesar de não ter a melhor estética, e claro que estética também é algo super subjetivo, ele consegue produzir um código praticamente que resolve o problema da mesma forma. Talvez ele resolva de uma forma diferente, mas eles chegaram no mesmo resultado. Nós conseguimos criar um site muito bem otimizado para responsividade e conseguimos criar aplicações usando o DeepSeek dentro do Cloud Code. Ou seja, você tem um custo-benefício muito bom, desde que você esteja disposto a talvez usar um pouco mais de prompt para deixar ele exatamente como você quer, algo que talvez no Cloud Code ele já consiga acertar de primeira. Você vai ter que ir acertando aos poucos no DeepSeek, só que o custo-benefício é tão alto que eu acredito que esse trabalho extra ainda compensa no DeepSeek, certo? Lembrando que caso você queira usar apenas o DeepSeek e não queira gastar com a inscrição do Cloud Code, você tem a opção de usar o OpenCode mais o DeepSeek, e eu já fiz um vídeo sobre ele, você pode acessar esse vídeo clicando aqui. E lembrando, se você quer ganhar dinheiro com automações, eu tenho uma comunidade fechada, o link vai estar aqui na descrição e tudo mais que eu falei aqui nesse vídeo. Se você gostou aqui embaixo, deixa aqui embaixo se você pretende usar essa solução ou o que você está usando aí no seu dia a dia.